Compartilhe também. Compartilhe aí pelos canais, pelas redes sociais. Amém? Se inscreva lá no meu canal no YouTube, canal do Pastor Francisco, para a glória de Jesus. Deus me dará uma palavra agora tremenda. Deus irá nos falar no oculto, no profundo e no escondido, através da sua palavra, para a glória de Jesus. Antes disso, eu quero fazer uma oração, onde nós estaremos somando a nossa fé, potencializando em Deus. E eu creio que através da oração, as nossas petições serão ouvidas. E Deus, com certeza, irá nos ajudar. Ele irá se compadecer. Ele irá nos socorrer. Nós bem sabemos que Deus, por sua vez, Ele se compadece da pessoa que está sendo oprimida, da pessoa que está precisando de uma bênção, de um milagre, uma restituição, de uma melhora na sua saúde. Deus, Ele nos ajuda. Deus, Ele se compadece. Então vamos levar a Deus tudo aquilo que a gente precisa. E eu creio que em nome de Cristo Jesus, Ele vai derramar as bênçãos e os milagres sobre a minha e sobre a sua vida, para a glória do nome dEle. Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor Deus, estou aqui ao vivo pelas plataformas. E do lado de lá, Senhor, se faz os ouvintes da Tua palavra. Esse irmão, essa irmã que almeja, que quer, Senhor, algo da Tua parte, a Tua ajuda. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, começa a abençoar esse povo. Começa, Senhor, a entrar com força e com poder na vida dessas pessoas. Vai deliberando saúde da parte do Senhor. Ó Deus, vai tirando, removendo doenças e enfermidades. Seja qual for o tipo, seja qual for a qualidade. Eu bem sei, ó Deus, que quando o Senhor entra na situação, acontece o milagre. Acontece a bênção. O Senhor irá promover aquilo que a gente almeja da parte do Senhor, para a glória de Cristo Jesus. Senhor, oro também para o Senhor estar entrando com restauração na vida dessa pessoa. Restaura, Pai, a vida dessa pessoa, em nome de Cristo Jesus. Eu sei que o Senhor tem o poder de mudar o quadro, de mudar a situação, tirar essas pedras de tropeço, esses embaraços, esse mal entendido. Muitas das vezes, ó Deus, pessoas usadas pelo inimigo querem atrapalhar, querem impedir a bênção, o sucesso de Deus de acontecer em nossas vidas. Mas nós bem sabemos que o Senhor tem o poder de estar removendo essas barreiras, esses impedimentos, isso que o inimigo coloca na nossa frente, para a restauração não vir, para que o teu operar não venha a acontecer. Mas nós bem sabemos que o Senhor tem o poder para fazer sim, para remover sim, e para nos promover em meio a essa situação. Eu creio no Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. E eu creio que o Senhor Deus está trabalhando na minha vida. Ele está trabalhando na sua vida. E todo mal se esvai, todo mal bate em retirada, pelo poder que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oro também, Pai, para o Senhor entrar com restituição. Abre portas de emprego para essa pessoa que quer trabalhar. Eu sei que o Senhor sustenta a causa do necessitado, a causa da pessoa que está sendo oprimida. Pode ter alguém em nosso meio, agora ou depois, que irá assistir essa mensagem, que está muitas das vezes com a sua despensa vazia. Ó Deus, abre uma porta de emprego, Pai. Abre-se um meio pelo qual essa pessoa consiga trazer o sustento para dentro da sua residência. Muitas das vezes tem filhos para sustentar, tem aluguel, tem contas a pagar. Eu sei que o Senhor está entrando com providência. O mal não vai fechar essa porta. O mal não vai impedir que essa pessoa consiga trabalhar e trazer o sustento para dentro da sua casa, para dentro do seu apartamento. Eu creio no Deus que abre porta onde não tem porta, para a glória de Jesus. Senhor Deus, eu peço também para o Senhor entrar com restauração no que se diz respeito à restituição. Ó Deus, pessoas foram enganadas, alguém, Senhor, fez algo com essa pessoa e ela moveu uma ação, ele moveu uma ação, está lá na justiça. Ó Deus, entrega essa ação trabalhista. Isso, Pai, que essa pessoa moveu lá na justiça dos homens. Restitui. Faz com que essa causa saia e essa pessoa seja beneficiada. Em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que tem pessoas que estão dependendo de um alvará para o seu ente querido sair. Tem pessoas que estão dependendo de uma aposentadoria, estão se esforçando. Eu creio que o Senhor vai entrar com poder, Jesus, e vai mover esses papéis. O Senhor vai usar alguém lá dentro para abençoar a vida do teu servo, a vida da tua serva, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele quer nos ver bem em todas as áreas e esferas da nossa vida. E nesse momento também quer fazer uso do nome de Jesus, para cancelar, para desfazer todo o mal contra a minha vida e contra a sua vida, querido ouvinte da palavra. O mal não suporta a oração.
Os impedimentos, as barreiras, as muralhas caem ao chão em função da oração de um justo. Porque diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que nós também podemos potencializar isso. Quando nós oramos em 2, 3, 4, 5 pessoas, nós estaremos potencializando a nossa fé. Uma corrente de oração. Nós estaremos ligando a nossa vitória aqui. E Deus, por sua vez, ouvindo lá em cima. Daí então, as bênçãos, os milagres surgirão, serão derramados sobre as nossas vidas, para a glória de Cristo Jesus. Ó Deus, vai implantando a tua verdade em nossos corações, a sã doutrina, a lei de Deus. Liberta, Pai, esse ouvinte da tua palavra. Converte, Pai, esse ouvinte da tua palavra. Nos salva, Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, eu não posso deixar de fazer menção do teu nome, Jesus Cristo, para cancelar e desfazer obras de feitiçaria, de macumbaria. Não posso, Pai, deixar de usar o teu nome santo e glorioso, Cristo Jesus, para cancelar as obras de feitiçaria, as obras de maldição, os pactos que porventura pode ter sido desenvolvido. Ó Deus, todo mal perca as forças neste momento. O Espírito Santo de Deus vai queimando toda a obra maligna e diabólica contra as nossas vidas. Ó Deus, se houver, em nome de Cristo Jesus, saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quando a gente ora, igreja, eu em particular fico mais feliz, mais contente, eu tenho mais forças, porque Deus, ele nos dá força, coragem, vigor, através da oração. A oração é um alimento, sabia? Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder do céu, menos unção. Inclusive hoje a mensagem é acerca da unção. Deus irá nos falar muito. Deus colocará esse tema no meu coração poucos minutos antes de começar essa transmissão. E a unção é fundamental na vida de um cristão. É um combustível, é o azeite que Deus derrama sobre a minha e sobre a sua vida. Quero eu fazer agora uso da palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar, pode pegar aí o seu exemplar e Deus irá nos falar agora através da sua palavra. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Jesus. Já estou aqui de posse da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 10, verso 27 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Vou ler novamente. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Forte o texto sagrado, né? Louvado seja Deus. Você que estiver com a Bíblia, pode fechar. Se estiver em pé, pode tomar seu assento. Glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor. Texto esse muito interessante da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, um grande profeta de Deus. Quando Deus toma a boca do profeta e ele começa a profetizar em nome do Senhor, a nação de Israel se encontrava cativo, oprimida, escravizada pela Síria. A Síria naquela época, essa nação, esse país, tinha um grande poderio bélico, tinha um grande exército, um exército vasto, o qual estava se impondo em diversas outras nações, fazendo com que as nações trabalhassem como se fossem escravas para a nação da Síria. Intimidava. A Síria tinha um exército muito grande, um poderio militar muito grande, homens preparados para a guerra, homens de guerra. E Deus permitira que Israel se encontrasse nessa posição de escravo, submisso para a nação da Síria. Deus estava tendo um trabalhar com a nação de Israel.
estava disciplinando a nação de Israel. Deus estava exortando a nação de Israel em função da nação, por sua vez, ter desobedecido a Deus. Então Deus permitira tudo isso acontecer com a nação de Israel. E a nação da Síria estava ali se usufruindo, com um jugo muito pesado sobre a nação de Israel, com a maldade. A nação estava perdendo toda a sua riqueza e sendo escravo, ao ponto de ser tratado como animais. Só que, veja bem, todo deserto tem um começo e tem um fim. Toda prova tem um início e tem um fim. Toda tempestade tem um começo e tem um fim. Ninguém vai ficar na prova para sempre. Ninguém vai ficar no deserto para sempre. Ninguém vai ficar na tempestade para sempre. Deus então levantara um homem de Deus, o profeta Isaías. E, o tomando em palavras, começou a profetizar. Acontecerá que esse jugo será removido. Acontecerá que esse jugo será quebrado. E no final do texto sagrado, na parte C, ele diz que é em função da unção. O que seria a unção? O poder de Deus. O azeite, o combustível. O veículo pelo qual Deus estava quebrando, desfazendo todo esse jugo desigual. Deus, usando de misericórdia, estendendo a mão sobre a nação de Israel, estava tirando, removendo toda a autoridade que a Síria, essa nação, tinha se imposto sobre a nação de Israel, ao ponto de tratá-los como animais, como escravos, forçando impostos, forçando eles trabalharem, toda uma nação, e contribuindo com riquezas para o rei da Síria. Mas, como foi dito, Deus decretou o fim do cativeiro. Deus deu um fim à prova. Deus acabou com o deserto. Deus desfez a tempestade através da unção. Quantas pessoas que me veem e me ouvem, ou conhecem alguém que está nessa prova, que está nesse deserto, está nessa tempestade? Muitas das vezes é na área sentimental, conjugal, familiar. Muitas das vezes é uma restituição, algo da parte do Senhor que a pessoa está carecendo. Um alvará, uma ação trabalhista. Muitas das vezes é aquela situação que é tida até mesmo como insolúvel lá na justiça dos homens, lá no fórum. Muitas das vezes é doenças, enfermidades. Muitas das vezes é doenças na alma, a depressão, perturbações, problemas psicológicos, problemas na alma. Veja, igreja, são dificuldades. E como foi dito, tem um começo e tem um fim também. Olha o que o texto sagrado nos ensina. Deus permitiu? Permitiu, porque tudo está debaixo do seu controle. Até as coisas ruins. Só acontece se Deus permitir. E Deus não permite uma luta, uma adversidade maior que aquela que eu possa suportar. E com você é da mesma forma. Deus não permite uma carga, uma dificuldade maior do que a que você pode suportar. Veja que Deus, até na quantidade da dificuldade, Deus tem um controle. Perceba o quanto você é resistente, é forte. Olha o tanto de coisa que já aconteceu. E você está aí em pé, no meio desse vento, no meio desse deserto, no meio dessa prova, mas está resistindo, está perseverando, está indo adiante. Em meio a esse problema todo, você está prosseguindo. Você é resistente, você tem uma certa força. Porque Deus está te nutrindo. Deus está te dando condições de passar pelo deserto, de passar pela prova. E lembrando, se Deus permitiu a prova, é porque Ele quer te aprovar. Veja que nos desertos, nas tempestades, nas situações mais complicadas,
É onde Deus promove, é onde Deus realiza grandes milagres e grandes maravilhas. Eu sempre falo isso quando eu relaciono a prova à dificuldade, porque é fato. Isso acontece literalmente. E veja a conotação que a Bíblia Sagrada nos ensina. Deus usou um profeta. Deus usou um homem que estava com seu devocional. Deus usou um homem que era voltado para Deus, para falar para toda a nação, através da profecia. O Espírito Santo veio sobre ele e Deus o tomou e ele começou a profetizar que todo aquele jugo seria desfeito, que tudo aquilo que o inimigo estava aprontando seria removido. Tudo aquilo que aquela nação fez, impôs sobre Israel a escravidão. Veja o sofrimento que a nação estava padecendo. Deus tomara a boca do profeta. E todo o mal caiu por terra. Todo o mal foi desfeito e aniquilado. Através da unção. Através do poder de Deus. Através do combustível que move a mim e a você no que se diz respeito a caminhar com Cristo. Porque quando nós falamos em unção, é a autoridade de Deus, é o revestimento, é o poderio de Deus. Lembrando que quando nós falamos em um poder de Deus, é que nós queremos dizer que Ele pode tudo. Porque o inimigo das nossas almas tem apenas uma pequena força. Ele pode estar aprontando, seja qual for a área da sua vida. O Senhor, nosso Deus, Ele vai lá naquela caixa de força, onde o inimigo está aprontando, e desliga tudo que o inimigo estava fazendo. Porque Deus tem o poder. E Deus derrama unção sobre mim. Deus derrama unção sobre você. O combustível, a autoridade, o poder que vem através do Espírito Santo. A unção. A unção despedaça o jugo. Por isso que é importante profetizar. Para o mal perder as forças. Para o mal partir em retirada. Para a doença ir embora. Para a restauração chegar na sua vida. Para a restituição se fazer na sua vida. Para Deus preencher o teu ser com alegria, vontade de viver. E a unção foi derramada. A unção foi despejada através da boca do profeta Isaías. Deus o tomou. Deus falou na terra. Queria despedaçar esse jugo desigual, que trazia sofrimento e dores sobre toda a nação. Você veja que ali Deus acabou com a prova. Ali Deus encerrou o deserto. A tempestade teve um fim. E eu creio que em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, essa luta, essa prova que está muitas das vezes te desgastando, deixando até mesmo sem dormir à noite, tirando muitas das vezes a sua paz, porque o inimigo das nossas almas, ele quer tirar a nossa paz. E nós bem sabemos que para isso ele usa pessoas que não vigiam, pedras de tropeço. Só que todavia eu e você estamos alicerçados. Nós temos fundamentos. Nós temos garantias. Nós sabemos da palavra de Deus. Nós guardamos a palavra de Deus. Nós temos o nosso refúgio, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente descansará. Por isso que nós precisamos descansar o nosso coração. Deixar Deus trabalhar. Deus joga todo esse jugo por terra. Deus despedaça esse jugo. Deus te enche, é da unção, é do azeite do céu. Eu creio que Deus tem o poder, tem as condições, os meios para mudar todo esse quadro, para mudar toda essa situação. O Senhor meu Deus, o Senhor teu Deus, Ele muda o quadro. Sabia que o inimigo ele pinta um quadro que eu e você não vamos conseguir? Que nós não vamos chegar lá? É um passo para frente e 2 passos para trás? Pois o Senhor meu Deus
desfaz todo esse quadro que o inimigo aprontou contra mim e contra você. E ele pinta um quadro bonito, lindo e perfeito. Eu e você vamos chegar lá. Já chegamos, pela fé. O inimigo quer colocar as pessoas dentro de uma caixa, dizendo que a pessoa não tem mais saída, não tem como escapar. Acabou, já era, uma caixa. O Senhor, meu Deus, com as fortes e poderosas mãos dele, ele remove essa caixa. Deus te mostra um novo horizonte. Deus te dá direção. Direção essa do céu ainda. Os planos do inimigo foram desfeitos. A casa caiu para o inimigo das nossas almas. O poder de Deus, a unção de Deus, despedaçou todo o jugo. O Senhor Deus hoje nos dá a vitória sobre toda a força do inimigo das nossas almas. Por isso que Deus, quando toma a boca do profeta Isaías, ele fala de forma escancarada e aberta. Porque ali é motivo de festa, ali é motivo de alegria. Pois todo aquele jugo que foi imposto pela a nação da Síria, Deus estava removendo. Deus estava tirando. E ele usou quem? Um profeta. Ele usou um homem de Deus para operar o milagre. O homem de Deus ali, não era ele que estava fazendo o milagre. Ele era apenas um porta-voz. Ele era apenas um representante ou embaixador. Quem estava promovendo era o Deus que criou todo o universo. O Deus que sustenta tudo através do poder da sua palavra. Palavra de rei, não volta atrás. E Deus, tomando a boca do profeta, desfez um mal terrível que muitas das vezes, aos olhos humanos, não tinha solução. Não tinha jeito. É insolúvel. Aí Deus entrou com o poder dele. Deus entrou com a unção. E o mal que veio por um caminho foi 7 caminhos para ir embora. O mal que estava prevalecendo caiu por terra. Se enfraqueceu. Perdeu toda a força, todo o vigor. Quando Deus manda, quando Deus ordena, quando Deus decreta, quando Ele assina a minha e a sua vitória, lá no memorial celestial, com aquela caneta de ouro, a borracha do inimigo das nossas almas não tem o poder de apagar. Veja como é importante, igreja. Nós estamos com Jesus. Basta uma palavra para Ele mudar a história, para Ele mudar o destino, para Ele mudar a nossa caminhada. E Deus ali mudara a nação. Ali Deus mudou o rumo, a história. E eu creio que nessa noite, desse dia que se faz hoje, Deus está mudando a minha vida para melhor. Deus está mudando a sua vida para melhor. Todo o jugo desigual, toda a opressão, todo laço, toda seta, todo dardo, tudo aquilo que porventura pode ter sido direcionado, canalizado contra mim e a você, através da unção de Deus, através do poder de Jesus, está desfeito, está aniquilado. Aquilo que impedia a minha e a sua vitória foi ao chão. Jesus chegou primeiro. A graça de Deus nos envolveu. A misericórdia do Senhor nos revestiu. O sangue de Jesus está na terra. A unção está sendo derramada. Por isso que é importante, igreja, nós ter conhecimento na palavra. Nós estar embasado nas Santas Escrituras. Por isso que eu costumo dizer que quem está em Cristo, de hipótese alguma, pode ser confundido ou enganado. Deus, Ele nos revela, Deus nos mostra a sua palavra, a qual, sendo bem administrada, bem pregada, bem manejada, vai cortando os laços, vai desfazendo as setas. As obras de feitiçaria não têm poder algum na vida de um cristão. Podem até fazer, mas não tem efeito algum. Sabe por quê? Por causa da unção. A unção.
A unção despedaça o jugo. A unção quebra as prisões espirituais. A unção desfaz os agrilhões, os ferrões, as bolas de ferro invisível. As cadeias não suportam a glória de Deus, a luz de Deus. Conforme eu prego aqui, Deus está derramando unção sobre a sua vida. E essa unção pode simbolizar conhecimento, sabedoria. Essa unção te capacita. Essa unção faz você se encher da presença gloriosa do Todo-Poderoso. A unção está sendo derramada. O que pode atrapalhar a unção em você é se o vaso estiver rachado. Se o vaso estiver empenado, que nós, perante a palavra de Deus, temos uma conotação como se a gente fosse vasos de barro, diz a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias. Se o vaso estiver rachado, se o vaso estiver trincado, a unção vem. Só que como tem brecha, como tem rachadura, aí a unção vem e passa. Ela não permanece, ela não fica. Porque muitas das vezes o vaso pode estar rachado, o vaso pode estar trincado, pode estar torto. É aí onde Deus entra com a disciplina. É aí onde Deus entra com a exortação. Exortação e disciplina essa, a qual ele permitira a nação da Síria prevalecer sobre a nação de Israel. Deus permitira em função da desobediência do povo. Tá vendo, igreja? Por que Deus permite muita coisa ruim na vida dos seus servos? É em função da desobediência, da infidelidade. Por isso que tudo aquilo veio sobre Israel. Eu fui lá no final para voltar no início. Forte, né? Eu não posso deixar de pregar a verdade. E nem a sã doutrina. E nem a lei de Deus. Deus permitira tudo aquilo porque o povo desobedeceu. Permitiu que a idolatria adentrasse dentro de Israel. A prostituição, a fornicação, o adultério. Coisas que desagradavam a Deus. E Deus permitira o juízo vir em função do povo ter perdido a aliança. Em função do povo ter perdido o compromisso. Em função do povo ter perdido o propósito. Você veja que quando a pessoa começa a andar em caminhos de treva, que a pessoa começa a andar em seus próprios caminhos, a pessoa perde a proteção de Deus. A pessoa está andando com a sua própria responsabilidade. Ela está andando sobre o seu próprio conhecimento. É o Senhor daquela situação. Porque quando eu e você nos colocamos nos caminhos de Deus, na proteção, naquilo que Deus exige, Ele é o nosso Senhor. Ele estende a mão. A luz dele clareia. Já quando a pessoa quer andar nos seus próprios caminhos, ele é o Senhor do seu caminho. Ele perde a proteção do alto. Então aí a pessoa está sozinha. É por isso que nós não podemos ir num caminho que é largo, que é espaçoso. Nós temos que permanecer no caminho que é estreito. No caminho que é apertado. Porque daí então Deus estará com as suas mãos estendidas. A luz de Deus nos envolverá. Só que você veja que mesmo Israel desagradando a Deus, Deus permitiu um certo tempo. Era o tempo para o povo se arrepender. Era o tempo para o povo abandonar as coisas ruins. Até Deus, por sua vez, acabar com o cativeiro. Nós bem sabemos que tem muitos que voltam para o Senhor em função da dor, em função das lutas. Porque Deus permitira. Porque Deus fez com que isso acontecesse, permitiu, para a pessoa, cair na real, para a pessoa entender que Ele é o Senhor e sem Ele não tem como. Isso é fato, você vê que isso está nas Escrituras, isso está na palavra de Deus, isso acontece. E Deus permitiu esse jugo desigual, Deus permitiu esse sofrimento, a nação ser escrava, porque desobedeceu a Deus,
quis trilhar os seus próprios caminhos. A nação, em outras palavras, estava enganando a si próprio, com caminhos onde Deus não se encontrava, onde Deus não estava. Daí então o juízo veio. Daí então a mão poderosa do Senhor começou a disciplinar, começou a exortar. Veja, igreja, o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento. Jesus diz que quando alguém vem para a presença de Deus, começa a caminhar com Jesus, está ali uma bênção na presença de Deus. Deus começa a ajudar a pessoa, Deus começa a tirar todos os carrapichos, começa a limpar a pessoa, começa a depositar na pessoa conhecimento e sabedoria na palavra. Aí a pessoa não vigiou. Voltou para os caminhos de treva. Voltou lá para o fluxo, para o pancadão, para a bebida, para das drogas. Foi lá para o mundão de novo. Foi lá para Lodebar. Sabe o que a Bíblia diz? O estado dessa pessoa vai piorar. Pior do que era antes. A Bíblia diz que volta 7 espíritos, 7 demônios para a vida dessa pessoa. Aí o estado dela, antes de conhecer a palavra, era ruim. Veio para a palavra, veio para o evangelho, veio para o caminho de Deus. Aí Deus usou de misericórdia, começou a limpar, encheu a pessoa de graça, de sabedoria. O amor de Deus já se fazia ali, mas aí não vigiou. Voltou para o caminho de treva. A situação dessa pessoa fica 7 vezes pior do que era antes. Se antes de vir para o evangelho, se a pessoa só mentia, agora a pessoa vai beber, vai só Deus na vida da pessoa agora. Porque a casa dela está vazia, o Espírito Santo saiu. Por Deus não ter comunhão, por Deus não ter ajuntamento com as coisas mundanas, com as vestes mundanas, com essa vaidade que está terrível na terra. Aí os demônios, as legiões, começam a perceber que a pessoa não tem mais o amor de Deus. A pessoa não tem mais o Espírito Santo, porque parou de buscar. Não ora, não jejua, não vai para a igreja, não participa da live. Começou a andar nos seus próprios caminhos. Se esvaziou de Deus. Aí os demônios vêm. Está na palavra. 7 espíritos. A situação, antes de conhecer a palavra, não era boa. Agora está pior. Por isso que é difícil você trazer para os caminhos de Deus a pessoa que está afastado. Porque a pessoa já conheceu, já perdeu o primeiro amor. Se a Bíblia diz que os espíritos vão até a pessoa, é porque os espíritos vão até a pessoa. Para não perder ela de novo, para não perder ele de novo. Como é difícil você conquistar um afastado dos caminhos de Deus, igreja. Como é difícil. É mais fácil você conseguir trazer para a presença de Deus uma pessoa que nunca ouviu, do que uma pessoa que já ouviu. Ela vai debater, ele vai debater com você. Muitas vezes vai querer te dar uma aula ainda. Mas está aprisionado nos vícios, nas bebidas. Está perdido na concupiscência, nas transgressões, na grande operação do erro que está na terra. A Bíblia relata que o estado da pessoa fica pior do que era antes de conhecer a palavra. E a Bíblia ainda diz da seguinte forma: se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que praticar e me esforçar. Porque se eu conhecer e não praticar, era melhor nem ter conhecido. É prevaricar. Se eu conheci, se Deus me revelou a sua palavra, Ele usou de amor, Ele usou de misericórdia, Ele estendeu a mão. Se eu coloquei as mãos no arado, eu não posso olhar para trás. É só para frente. Pode vir as pedras de tropeço, as pessoas usadas pelo inimigo. Pode vir a perseguição. Pode vir. Eu sei quem foi que me chamou. Eu sei quem é que me justifica. Eu sei para onde eu vou. Entende, igreja? Eu digo isso porque as minhas mensagens, a qual Deus me dá, Deus nos banqueteia. Deus dá uma carne forte, um arroz, um feijão bem feito. Aqui quem participa comigo sai renovado, sai cheio do poder de Deus, sai cheio da unção. O evangelho light, diet, isso não vai te levar para o céu nunca.
Nós precisamos é da verdade. Nós precisamos é da sã doutrina. Nós precisamos dessa unção, a qual Deus dá para quem busca, para quem se esvazia do mundo e se enche da presença gloriosa do Espírito Santo. E o inimigo das nossas almas, ele quer pôr jugo. Ele quer tirar a palavra. Ele quer atrair as pessoas para o mundão, para a perdição. Porque aí a pessoa fica vulnerável. Fica uma presa fácil. Se lembra que as Escrituras diz que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor? Rugindo como se fosse um leão, buscando aquele que ele pode tragar? Se eu e você estamos cheios da unção, se eu e você estamos na posição com Deus, Deus está com a luz sobre mim e sobre você, as potentes mãos dele estão sobre mim e sobre você, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que servem, daqueles que temem a Deus. Ixi, o inimigo fica de longe, ele não quer nem cruzar comigo, nem cruzar com você, em função do Deus Todo-Poderoso, da unção, do poder de Deus. Já quando a pessoa está desprovida da unção, se torna uma presa fácil, está vulnerável. Para guardar uma pessoa nessa situação, só se Deus tiver um propósito na vida dessa pessoa, ou então se o pai, a mãe, alguém está orando, intercedendo pela pessoa. Porque nós bem sabemos que Deus, ele guarda e livra. O pai, a mãe, quando ora pelo seu filho, está ali buscando, em função da pessoa. Deus vê essas coisas também, igreja. Sabia? Muitos são a coluna dentro da sua casa. Muitos que me veem e me ouvem, já não aconteceu coisas terríveis dentro da sua casa, porque você está orando pelo seu filho, pela sua filha. Ou então é o filho ou a filha que ora pelo pai, pela mãe, pelo neto. Sabia? A oração, ela tem o poder de mudar a situação, de jogar por terra aquilo que era ruim que ia acontecer. Por você ser a coluna, por você ser um homem e uma mulher de oração, ter um devocional para Deus, Deus usa a unção sobre você. Aí o mal vai embora. Aí o mal não acontece com seu filho, com aquele ente querido seu. Aí Deus te honra. Mas nós bem sabemos que o inimigo, ele faz isso. Se a pessoa se esvaziar de Deus e começar a querer trilhar os caminhos de treva, o mal está lá prontinho para abraçar, para pegar a pessoa. É por isso que nós temos que encher da presença de Deus. É por isso que nós temos que fazer igual Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Aí as bênçãos, as promessas, a qual Deus já delegou, Deus já liberou as promessas. Nós temos toda a oportunidade do mundo. A porta da graça está aberta. Eu e você podemos ser libertos, convertidos, salvos e ricamente abençoados pelo Senhor. Nós temos toda a chance do mundo. Por isso que Deus, quando ungiu a Jesus Cristo, ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem não tem mais chance, quem não tem mais jeito, é o inimigo das nossas almas. Para ele não tem mais. Deus já deu decreto. Deus já deu juízo sobre ele. Para o inimigo das nossas almas, para o diabo, para o Satanás, acabou para ele. Ele só está esperando ir para o lago lá, aquele lago que é largo. É como se fosse um mar que está cheio de fogo e de enxofre. É como se fosse lava derretida. Diz as Escrituras que ele vai ser lançado lá. E com ele, o anticristo, o falso profeta, a besta. Aí a Bíblia diz da seguinte forma, lá em Apocalipse: os feiticeiros, os idólatras, os fornicários, todo aquele que ama e pratica a mentira, os homicidas, os homossexuais, tudo vai ser arremessado nesse lago, diz a palavra de Deus. E o inimigo das nossas almas quer atrair, quer trazer para si todas as pessoas que estão desprovidas da unção, que estão desprovidas do amor de Deus, que estão vazias de Deus, se tornam presas fáceis para o inimigo das nossas almas. Por isso que é importante, igreja, ensinar a verdade, ensinar a sã doutrina. Lembrando que eu sempre prego com muito amor e com muito carinho.
Você vê que Deus ele sempre fala através das mensagens. Deus fala de forma aberta, de forma abrangente, de forma transparente. Ele mostra os caminhos e mostra o que vai acontecer. Eu sou o primeiro a ouvir. É importante ouvir a palavra de Deus. É importante se deixar ser moldado por ela. Se nós temos o conhecimento do mal, então a gente já temos que ficar alertas. Nós já precisamos ficar atentos. Opa, se eu caminhar por aqui, eu vou me dar mal. E o Senhor Deus, por sua vez, está me ensinando a andar por aqui. Então eu vou por aqui, que aqui eu irei me dar muito bem. Deus tem promessas. Deus tem coisas a realizar. Deus tem coisas a concretizar na minha vida. Eu preciso é me libertar. Eu preciso é me converter. Abandonar o caminho da perdição, do erro. Eu preciso tirar essas vestes mundanas. Eu preciso limpar a minha mente, o meu pensamento. Sabia disso, igreja? Deus diz na sua palavra que a pessoa que tiver raízes de amargura, a graça de Deus fica impossibilitado de atuar na vida da pessoa. Está lá em Hebreus. O que seria raízes de amargura? É um perdão que precisa sair. É pedir o perdão que está precisando fazer. É tirar toda a raiz, tudo aquilo de ruim que a pessoa sente para com o seu próximo. É a amargura. Eu sei que é difícil pregar isso. E são poucos que pregam isso. Porque muitas das vezes a pessoa sofreu tanto em função de alguém. Muito fez coisas terríveis com a pessoa. Aí escuta alguém igual a minha pessoa dizer que tem que perdoar, tem que pedir perdão. Muitos podem achar, é impossível, não dá. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Igreja, querido ouvinte da palavra. Se eu e você não perdoar, se eu e você não pedir perdão, se eu e você não limpar o nosso coração, a graça de Deus não virá sobre mim e não virá sobre você. Eu estou sendo verdadeiro, transparente e sincero. Muitas das vezes a pessoa não recebeu ainda, aquilo não se concretizou ainda, é em função disso. Porque isso é fato, isso é a verdade. Nós não podemos e nem devemos carregar nada de ruim dentro da gente. Não carregue raiva, ódio, vingança. Você sabia que isso são sentimentos que dá força, que nutre o inimigo das nossas almas? Ele trabalha no meio da raiva, do ódio, da vingança, da morte, da tristeza. Ele trabalha. Isso é o alimento dele. Isso fortalece ele. Já Deus não. Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. Deus trabalha na alegria. Deus trabalha no amor. Deus trabalha na unção, na paz, na mansidão. Forte, né? Você veja que de um lado temos as forças das trevas. E do outro lado oposto, nós temos a força da luz, o poder da luz, a unção da luz. Interessante, né? E eu e você temos que escolher qual é o lado a qual pertencemos. Se somos da luz ou se somos das trevas. E nós bem sabemos que a palavra diz sobre isso. A Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra. Eu e você somos a luz do mundo. Louvado seja Deus. Nós somos do alto. Nós irradiamos luz. Nós transparecemos essa luz. Porque nós somos filhos da luz. Deus é luz. E nele não existe treva alguma. O Senhor, meu Deus, o Senhor teu Deus é luz. E nele não existe treva alguma. É importante, está vendo? Conhecer a palavra de Deus. Saber qual o seu lugar. E saber aquilo que Deus exige. Eu costumo ensinar a igreja. Como se fosse um leque. Eu vou longe. Eu prego para todo tipo de pessoa. Eu busco e ensino a pessoa a se aproximar de Deus. Através da santificação. Através do arrependimento. Através do temor. Quanto mais eu e você se aproximar do Todo-Poderoso, melhor vai ser. Em todas as áreas e em todos os sentidos. Por isso que eu ensino que um homem de Deus, aquele que Deus usa para falar,
que é representante, embaixador do céu. Uma cópia, uma xerox de Cristo Jesus. Que a Bíblia diz que Deus fala, né, em sua palavra. E de fazer discípulos. Paulo também disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E os apóstolos também falam sobre a tradição, que era passado dos apóstolos, a qual eles aprenderam com Jesus. Os ensinamentos. Igreja de Deus. Um homem de Deus, ele não usa o short. Não fica sem camisa. Não usa a camiseta regata. Não é frequentador assíduo de academia, de praia, estádio de futebol. É sempre cabelo bem cortado, barba feita. Não se alimenta com carne suína, com carne de porco. O homem de Deus é diferente. Como com uma pessoa que faz tudo de errado na terra, desagrada a Deus, vai poder colocar a mão sobre a minha cabeça. Oração com imposição de mãos. Se a pessoa está toda desconcertada com Deus. Igreja, nós podemos ir em qualquer lugar dessa terra. Qualquer lugar. Só não podemos praticar, só não podemos estar junto das coisas erradas. É só isso. Eu posso ir na academia evangelizar? Posso. Vou lá, falo de Jesus e volto. Posso ir na praia evangelizar e voltar? Posso. Em qualquer lugar. Mas igreja, imagine. Alguém que está lá na praia o dia todo. Nós sabemos o que acontece lá. Aí depois vai subir em cima do altar de Deus para pregar a palavra. Igreja, alguém está lá no estádio de futebol. Nós bem sabemos o que acontece no estádio de futebol. Aí depois vai subir em cima do altar de Deus para pregar a palavra, para orar, não dá. Não entra na minha mente, não entra. Para mim isso é coisa que quem estiver fazendo vai ter com Deus depois. O evangelho não é de qualquer jeito. A palavra de Deus não é de qualquer jeito. Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito Santo é santo. O que é que um homem ou uma mulher de Deus vai fazer num lugar desses? Não é verdade? Por isso que muitas das vezes Deus permite coisas ruins na vida da pessoa, é em função da desobediência. Nós bem sabemos que a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Por isso que nós temos que bater nessas teclas da santificação, do arrependimento. Nós temos que ficar com a verdade. Nós precisamos fechar com a sã doutrina, com a lei de Deus. E nós bem sabemos que com a mulher que serve a Deus, aquela que Deus usa, é instrumento de Deus na terra. Assim como Deus tomou a boca do profeta Isaías. Sabia que existem mulheres que são profetisas? Que Deus usa? Um dia desses atrás eu estava no monte orando, na campanha de 7 sábados no monte. Inclusive estou indo para o 7º e último sábado agora. Teve uma pessoa, eu não cheguei a ver, mas eu consigo ouvir de longe. Quando eu vou para o monte eu fico um pouco mais afastado. Fico ali na intimidade com Deus, na fiação com o Senhor, orando pela minha vida e pelas pessoas que estão participando na campanha. São muitas pessoas que estão na campanha do monte. Quem está sabe do que eu estou falando. De longe uma pessoa manifestou uma entidade com legiões de demônios lá no monte. E sabe quem foi que Deus usou para expulsar os demônios? Uma mulher. Eu escutei. Ela, em nome de Jesus Cristo, saia da vida dele. Aí deu uns gritos lá, feio. Aí o demônio foi embora. Para a glória de Deus. Tá vendo? É só se esvaziar do mundo. Se encher da presença de Deus. E nós bem sabemos que uma serva do Senhor, ela não usa a calça. Usa assim um vestido, a saia, para baixo do joelho. Ser jardim fechado para Deus. Por que uma mulher vai ficar mostrando partes do seu corpo para um outro homem que não seja o seu esposo, o seu marido? É o pudor que a Bíblia ensina. Lembrando, igreja, eu não estou dizendo que é todas. Eu não estou generalizando, não é isso. Não, nós sabemos que existe algumas pessoas que infelizmente se encontram assim. Muitas das vezes é porque não é ensinada a forma correta. Aqui eu ensino a forma correta. E nós bem sabemos que a mulher ela não deve cortar. E nem pintar o seu cabelo. Deixe crescer. Há um grande mistério no cabelo da mulher. Ficou no lugar do véu. A Bíblia diz para não cortar. Se for cortar, corte careca. Tosquenejei, diz a palavra.
Se você não quer cortar careca, que ninguém vai querer fazer isso, deixe crescer, Deus vai te dar estratégia para deixar ele bonito. E outra coisa interessante, igreja, é acerca do uso do brinco, batom, piercing, tatuagens, a vaidade. Deus não se encontra nessas coisas. Nós não precisamos desses artifícios, dessas coisas que o mundo disponibiliza. Isso é coisa do diabo. É a vaidade. A vaidade nada mais é que uma coisa que é vã. Alguma coisa que é para disfarçar, para maquiar, para camuflar. É uma mentira, em outras palavras. A mulher, o homem também usa essas coisas. A gente não precisa disso e nem devemos usar. Deus não se agrada disso. Isso cria barreira, impedimentos. Como que o Espírito Santo, sendo santo, vai estar numa pessoa que está ali fazendo uma tatuagem, implantando um piercing? Entende, igreja? Deus não se agrada disso. Deus é puro. Deus é santo. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se não for através da santificação. É primordial, é fundamental. Tudo isso são coisas mundanas. Piercing, tatuagens, brinco, batom, é tudo coisa do mundo. Por isso que nós precisamos da sã doutrina. A sã doutrina, algo que é santo, ensinamentos santos de Deus, de Cristo, que nós precisamos abandonar. É por isso que eu costumo dizer que o caminho que é largo, que é espaçoso, a porta que é escancarada, porta larga, não tem verdade, não tem doutrina. Aí eu costumo dizer que aonde não tem verdade, tem mentira. E aonde não tem doutrina, tem mundanismo. E Deus tem as suas exigências. Deus tem as coisas que Ele exige de cada um de nós para poder servir a Ele. Veja que Israel chegou ao ponto de ser escravo. Serem tratados como animais. Trabalhando muito, nem pelo de comer era porque sobrava. Toda a riqueza estava indo para o rei da Síria. Porque o povo desobedeceu a Deus. O povo se afastou dos caminhos certos e começou a querer trilhar os seus próprios caminhos. Aí, por não aceitarem a verdade, Deus lhe permitiu o cativeiro. Deus lhe permitiu o erro. Tá vendo? Que Deus, Ele abençoa. Deus, Ele ajuda. Só que quando a pessoa não quer dar ouvidos, que a pessoa não acata a palavra de Deus, aí Deus começa a permitir coisas ruins na vida da pessoa. Até a pessoa cair em si e perceber, meu Deus, eu estou errado. Até a pessoa se arrepender. Até a pessoa querer se voltar para Deus novamente. Isso aconteceu com a nação de Israel por diversas vezes. E o preço que a nação de Israel pagou foi muito caro. É por isso que quando Saul desobedeceu a Deus, quando Deus usando o profeta Samuel, para ele ir lá naquela nação vizinha, a qual fez muitas coisas ruins para Israel, Deus disse através do profeta Samuel para ir lá na nação vizinha e acabar com tudo, destruir tudo, através do rei Saul. Aí quando chegou lá, rei Saul quis aproveitar o gado, pegou os soldados como escravo, pegou o rei da época que tinha lá naquela nação vizinha como se fosse um troféu, não tirou a vida dele. Deus mandou queimar tudo e ele não queimou. Quando o profeta Samuel chegou, ele disse, Saul, o que você fez? Deus não mandou você fazer assim. Por que você fez desse outro jeito? Aí ele começou a dar desculpa. Não, eu peguei esses animais para sacrificar. Não, eu peguei esses homens aqui para trabalhar de escravo. Eu peguei o rei aqui como troféu e tal. E foi dando desculpa. Diz as escrituras que Deus tomou o profeta Samuel e disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Diz a palavra que o profeta Samuel pegou a espada e tirou a vida do rei da nação vizinha. Daí então, Deus falando através do profeta, disse, a partir de hoje, Deus não é mais com você, porque você desobedeceu uma ordem de Deus. Entende, na igreja? Deus, ele fala. Deus, ele orienta. E por isso que Deus tem as suas exigências. Quando Deus ungiu a Saul, foi para uma grande obra. Foi para grandes feitos. Só que ele desobedecendo, entende? Aí Deus não era mais com ele. Até mesmo a presença do profeta Samuel se afastou dele. O profeta não quis mais nem saber dele. Foi embora.
Dali então Deus ungira um novo rei, que nós bem sabemos que foi Davi. Por isso, igreja, que eu friso as mensagens muito sobre essa parte das exigências, por isso que eu friso acerca de obedecer a Deus. São chaves, são segredos que Deus nos revela. Porque se nós fizer conforme a palavra ensina, as bênçãos, os milagres irão nos perseguir. Sabia disso? A palavra diz que as bênçãos, os milagres seguirão aos que crerem. E nós vemos que a Bíblia, a palavra, nos dá diversos exemplos do que pode acontecer se eu andar por esse caminho. Se eu andar por esse outro, vai acontecer isso. Porque isso acontece. São exemplos que a Bíblia nos concede para nós não errar como eles erraram. Entende? São exemplos que nós precisamos ter uma certa observância. Eu e você acatando e obedecendo, as bênçãos, os milagres irão ao nosso encontro. E nesse texto ao qual nós lemos, a nação depois que se arrependeu, aí Deus usou o profeta. Deus usou o profeta para desfazer todo aquele mal, todo aquele jugo. E no Novo Testamento, Jesus fala sobre jugo também, sabia? Jesus fala. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Está vendo? Se nós aprendemos com Cristo, nos encaixar, nos moldar no molde da sua palavra, ele diz que o jugo dele é suave, é tranquilo, é fácil de se levar. Quando se fala em jugo, é algo que é colocado sobre os nossos pescoços, sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros. Muitas das vezes, esse jugo tem uma conotação de perseguição, tem conotação aí de doença, de enfermidade, tem conotação de problemas físicos, psicológicos. É algo que está sobre você, está pesando, está se sufocando. É um jugo. É algo pesado de carregar. É algo difícil de se levar. É um jugo. Você sabia que quem serve a força das trevas, os feiticeiros, bruxos, muitos querem sair e não conseguem mais? Porque o inimigo oprime tantas pessoas. O inimigo aprisiona tantas pessoas. E ele obriga a pessoa a fazer coisas terríveis, coisas tenebrosas. Violar corpos no cemitério. Se alimentar com vísceras humanas. Sabia disso, igreja? As pessoas estão cativas, oprimidas pelas forças malignas. E isso também se dá naquela pessoa que é dependente químico. Essas pessoas que se encontram na Cracolândia, que tem a abstinência, que tem aquela dependência química. As pessoas são escravas. Tem um jugo pesado sobre essas pessoas. Por isso que Cristo diz que o jugo dele é suave. Você vê que quem serve a Deus é alegre, é contente, é feliz. E o que Deus exige é obedecer. É se esvaziar das coisas mundanas. E isso vai se dando em função da sua entrega. Conforme você vai se entregando, aí ele vai te limpando, ele vai te moldando, ele vai derramando unção sobre você. Importante isso, né? Você vê que o caminho é Jesus. Em Jesus nós temos vida. Jesus é a verdade. É por isso que eu costumo dizer que existem diversos outros caminhos aí fora. Religiões, heresias, seitas. Mas ninguém e nada é igual a Cristo Jesus. Neles nós temos certeza, nós temos garantias, nós temos fundamentos. E eu creio que todo aquele que vem até as minhas lives, a qual eu faço para Deus, não são pessoas comuns. É Deus que traz as pessoas. Sabia disso? Que é Deus que traz? Para Ele abençoar as pessoas. Para Ele enriquecer as pessoas com a verdade, com a sã doutrina. Porque muitos podem estar sendo enganados, igreja. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. Onde aconteceria ensinamento de homens, onde aconteceria doutrina de demônios, doutrina de homens. É por isso que eu gosto de ficar na palavra. Eu gosto de ficar embasado nas escrituras. Porque aí eu não estarei falando de mim mesmo. Eu estarei falando da palavra. Você vê que quem está na palavra,
Quem está no Evangelho não pode ser confundido. Não pode ser enganado. É só obedecer. É só trilhar os caminhos com o Senhor. Que aí as escamas espirituais vêm ao chão. A unção de Deus, quando vem sobre mim e sobre você, o mal ele parte em retirada. A unção espanta as coisas ruins. Há um versículo que diz que a unção despedaça os agrilhões. Sabia? Os agrilhões, as trancas, os ferrolhos que aprisiona a pessoa. São prisões não só físicas, mas espirituais, que deixa a pessoa presa no pecado, na perdição, no erro, nas drogas, que deixa a pessoa presa na mentira, que deixa a pessoa presa com esse sentimento de amargura, de ódio, de vingança. São prisões espirituais. Aí a unção de Deus vem e quebra, desfaz com o mal. Você veja como é importante a unção de Deus. Eu já orei muitas vezes e ainda oro, pedindo para Deus derramar graça, poder e unção. Quem me acompanha sabe, é importante. Poder, graça e unção. Se Deus derramar poder e graça e unção sobre as nossas vidas, o mal não suporta. A doença vai embora, a restauração vem, a restituição aparece. Aquela porta de emprego se abre através do poder e da graça e da unção de Deus sendo derramada sobre mim e sobre você. E nesse momento eu quero orar por você. Eu vou pedir para Deus derramar unção de Deus sobre você, para Ele encher você completamente, da planta dos pés ao alto da cabeça. Você vai ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Ore comigo agora. Vamos potencializar a nossa fé. Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai. Ó Deus grande, ó Deus santo, ó Deus tremendo. Senhor, o Senhor falaste muito conosco hoje acerca da unção. O Senhor nos deu uma direção formidável hoje. Aonde o Senhor nos fala em abandonar os caminhos de treva, não voltar para os caminhos de treva e permanecer debaixo da sombra do Onipotente. Aonde o Senhor irá nos encher com a unção. A unção, ela despedaça o jugo, os agrilhões. Ó Deus, eu creio no poder que há na Tua palavra. Eu creio na unção de Deus. Eu peço que o Senhor vá ao encontro desse ouvinte da Tua palavra. Essa pessoa que se encontra do lado de lá. Ó Deus, derrama unção sobre a vida dessa pessoa. Enche essa pessoa das plantas dos pés até o alto da cabeça. Enche com unção, com virtude do céu. Graça, poder e unção. Que essa pessoa possa ser luz, Senhor. Aonde essa pessoa colocar a planta dos seus pés. Que ela possa transparecer essa luz que irradia do Senhor sobre nós. Louvado seja o nome de Deus. E todo o jugo, Pai, tudo aquilo que foi canalizado, direcionado contra essa pessoa, está sendo desfeito agora. Está sendo aniquilado agora. A unção de Deus está sobre mim. A unção de Deus está sobre esse ouvinte da Tua palavra. Em nome de Jesus. E conforme essa unção é derramada, o Senhor nos concede saúde, cura de diversas e qualquer tipo de enfermidade. A unção, quando ela é derramada, entra com restauração na vida dessa pessoa. Na vida sentimental, conjugal e familiar. O mal não suporta o poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, vai visitando, Pai, os lares, as famílias. Ó Deus, abre porta de emprego agora. Vai, Senhor, trabalhando lá no fórum, entrega o alvará para essa pessoa. Ó Deus, move os papéis, entrega essa aposentadoria. Ó Deus, trabalha de forma forte e eficaz lá no fórum para abençoar essa pessoa nessas ações trabalhistas. Eu creio, Jesus, sou glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, igreja. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vai tirando todo sentimento ruim. Pode ter pessoas em nosso meio, Pai, ou pessoas que irão ouvir essa mensagem, que estão bombardeadas, estão tristes. Eu peço que o Senhor vá e enche essa pessoa com a Tua unção, com o Teu poder. Alegra o coração dessa serva de Deus, o coração desse servo de Deus. Vai jogando por terra, Senhor, todo o operar das forças malignas. Ó Deus, em Teu nome, Jesus, eu quero fazer uso nesse momento
para repreender as forças malignas. Todo mal, se houver, em nome de Cristo Jesus, saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Eu me empolguei um pouco aqui, igreja. Mudou aqui a posição aqui das câmeras, amém? Tem vezes que eu me empolgo, louvado seja Deus. Já aconteceu de eu orar, quando eu for ver eu estou em outro lugar, sabia? Eu me ligando o pensamento com Deus e Deus ali operou a bênção e o milagre. Louvado seja Deus. Nós temos que se entregar na oração a Deus. Buscar de todo o coração. Que aí a gente sai desse plano que nós estamos e vamos até lá em cima, na presença dele, para a glória de Jesus. Deus, ele é fiel. E Deus derramou sobre a sua vida hoje poder, graça e unção. Deus te fortaleceu, em outras palavras. Sabia que no mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, ele conhece a pessoa que está cheia da presença e a pessoa que não está? Ele é espírito. O plano espiritual, ele é mais elevado do que esse plano que nós estamos. Aqui nós podemos ver apenas aquilo que está próximo da gente. Já num plano espiritual, consegue ver por dentro. É por isso que a Bíblia diz que nós somos luz. Porque nós somos de Deus. Nós se revestimos da verdade. Nós nos revestimos do Espírito Santo. Aí isso transpassa no mundo espiritual. Ele reconhece quem é de Deus e quem não é. É importante nós se revestir da unção de Deus, do poder de Deus. É combustível, é o azeite para a gente continuar na caminhada. Se lembra que as Escrituras falam sobre as 10 virgens? É uma parábola que dá a conotação acerca da volta de Jesus. Se lembra que tinha 5 prudentes e 5 que eram loucas? Diz as Escrituras que quando o noivo veio, que é Jesus, já estou dando a transformação, né? Já contando o que quer dizer a parábola. Só tinha 5 que tinham azeite na lamparina. As outras 5 não tinha mais. Não tinha mais o azeite, a unção. As que tinha o azeite entraram, passaram pela porta com o noivo. E as outras 5, chamadas de nécias, de loucas, não tinham, foram tentar comprar. E nisso o noivo foi embora. Levou as outras. E elas não foram. Entende o mistério da unção? Por isso que nós temos que estar cheio da unção. Cheio de acreditar e de ter fé. Firmes na presença do Senhor. E isso tudo vem através da palavra. A fé, acreditar. Nós não podemos voltar para trás. Você viu o que foi dito no início da mensagem? A pessoa que vem para os caminhos de Deus, depois sai. O que acontece com a pessoa? Diz a palavra que a pessoa se enche de demônio. E o estado da pessoa se torna pior do que era antes. Por isso que quando nós colocamos os pés dentro da casa de Deus, nós temos que estar com os 2 pés na presença do Senhor. Não podemos cochear em 2 pensamentos. Não podemos permitir comichões em nossos ouvidos. Fechar as brechas. Tudo. Tudo, em todos os âmbitos, em todos os lados e caminhos. E seguir a Jesus com fé e coragem. Que dá então as bênçãos virão sobre a minha e sobre a sua vida. E as grandes 3 bênçãos que eu costumo citar é ser liberto, convertido e salvo em Jesus. Existem muitos outros, que inclusive muitas pessoas precisam. E eu oro para Deus abençoar você sim. Só que nós não podemos perder esse foco. Ser liberto, ser convertido e ser salvo em Jesus. É uma combinação perfeita para um cristão. Eu sendo liberto, sendo convertido, eu vou ser salvo. Porque aí eu não terei mais nada que me aprisione nas coisas mundanas. Porque a palavra foi eficiente em mim. Foi eficaz em mim. E você que me ouve e me vê, a mesma coisa. Você aceitou a palavra. Você se tornou uma árvore frondosa. A palavra de Deus frutificou em você. E deu frutos. Acreditar, ter fé, ter o testemunho, ter as obras. Vem tudo através da palavra. E Deus, através da ministração, através da propagação da palavra de Deus, vai mostrando o seu braço poderoso para um, para outro. Sabia que através da pregação, tem vezes que Deus esconde das pessoas? Deus só revela a palavra dele para quem ele quer. Ele só mostra o braço poderoso dele para quem ele quer. O agir dele. É forte a palavra de Deus. Igreja,
Eu peço que você esteja compartilhando essas ministrações, amém? Se inscreva lá no meu canal no YouTube também, é importante. Igreja, estarei orando após a meia-noite. Pode deixar os pedidos de oração. Vou clamar pela sua vida. Peço que você também ore pela vida do pastor Francisco, amém? Ore, me cubra com as suas orações. É importante nós orar uns pelos outros. É importantíssimo isso. Me cubra com as suas orações. Eu costumo pôr muito minha mão em vidas de pessoas que estão sofrendo pelo inimigo. Entende? Eu luto com as forças espirituais. Então é importante eu estar coberto pelas suas orações. É importante. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei entrando amanhã novamente ao vivo, após as 9 horas da manhã. Na manhã, igreja, Deus fala tão bom como à noite. Quem me acompanha de manhã sabe que Deus fala muito de manhã. Hoje Deus falou tremendamente. Antes de ontem, na parte da manhã, Deus também falou tremendamente. Não que hoje e agora Deus não tenha falado. Deus falou bastante também. Falou sobre a unção, né? Das nossas vidas, que é o combustível. Você vê que Deus dá exemplos, Deus mostra o caminho. Mas eu estou percebendo que no período da manhã, Deus fala sempre um pouco a mais. No período da manhã, antigamente, era meia hora. Agora eu já estou chegando a 1h30 de manhã. Quem me acompanha sabe. E Deus nos fortalece. Deus fala. Deus quebra todo o mal. É amanhã com Deus. Forte, né? Foi Deus que me deu isso de manhã. E eu passo o dia todo bem, alegre, feliz. Através da pregação, sabe? Deus opera muito. Louvado seja Deus. E Deus nos honra, sabia? Deus nos honra tremendamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos alegra. Deus muda tudo, transforma tudo. A presença dEle se faz em mim e em você. É maravilhoso servir a Deus. Glória a Jesus. Amém, querido ouvinte? Eu quero agradecer você ter me acompanhado. A sua presença é importante no culto. Amém? Estou orando por todos vocês. E eu creio que Deus irá derramar muito mais vitória. Vai ser muitas vitórias. Em todos os lados, em todos os âmbitos, em todos os caminhos. Deus, Ele nos honra. Deus é fiel na sua chamada. Deus é fiel em sua palavra. Louvado seja o nome de Deus. Igreja, eu quero desejar a todos uma boa noite. Amém? E fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.